Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando mais um vídeo para o canal Diário da Pi. E hoje, pessoal, nós estamos aqui para descobrir algumas curiosidades sobre o mel. Picape cheia. Vamos ver como é que tá as caixas. Dá uma olhada. Opa, tem um apicultorzinho ali, ó. Mirim aí, ó. Olha aí o apicultorzinho mirim. Quanto mel aqui? Olha aí, olha aí, olha aí. Tá bonito, né? Tá bonito, né? Tá bonito, tá cheio. É, isso aí. Mais uma colheita feita. O que é apicultura? O que é apicultura? Apicultura, na verdade, é uma atividade onde alguém, no caso eu, né, a gente utiliza as abelhas, né, e faz disso um negócio, vamos dizer assim, né? Então, para a produção do mel, entendeu? É isso que é. A apicultura é uma atividade perigosa? Sim, porque as abelhas, elas têm ferrão, no caso aquelas africanizadas, que é as apis, né? E muita gente é alérgico, outros simplesmente vão sentir dor. Mas assim, isso pode levar à morte, então é perigoso. É possível identificar se o mel é puro? Existe um monte de métodos, mas assim, o ideal seria laboratório. Porque muitos ditos populares, eles servem e não servem, dependendo do dia. Por exemplo, tem gente que diz que vou riscar um palito de fósforo no mel, né, mergulhado no mel, e vou riscar um palito de fósforo. Se ele pega fogo ou não pega, eles vão dizer se é mel verdadeiro ou não é. Um dia úmido, em Jaraguá, por exemplo, não precisa nem botar dentro do mel, que ele não vai nem riscar, né? Então, já quebrou esse dito popular, né? E assim por diante. Mas quem conhece pode dizer, mas assim não afirmar, teria que ser no laboratório. Quais as abelhas que produzem o mel que encontramos no comércio? É as apis, que seria as africanizadas. Esse tipo de mel que tem no mercado é porque é a abelha mais produtiva, que faz em grande quantidade. As abelhas sem ferrão, que são as nativas brasileiras aqui, elas produzem pouquinha quantidade. Então existe também, mas em pouca escala. Por que as abelhas produzem o mel? Para se alimentar, né? Isso é a comida delas, vamos dizer assim. Uma delas, né? Uma delas. As abelhas comem o mel? Comem, elas consomem. É a comida delas, exatamente. As abelhas têm preferência por alguma flor? Aí varia conforme a época do ano. Porque quando tem abundância quer dizer uma diversidade grande. Aí elas vão procurar as que são mais, digamos assim, de interesse delas. Que são mais cheirosas. Por alguma razão elas procuram alguns tipos e deixam as outras. Quando tem escassez de flores, aí elas vão, qualquer florzinha, elas vão lá e tentam tirar alguma coisinha, mesmo que tenha pouquinha quantidade. Elas vão em todas? Não é em todas. Tem alguns tipos de flores que outros insetos, passarinhos e tal, não vão exatamente em todas. As abelhas colocam o mel na colmeia? Sim, elas colocam, elas trazem o néctar, transformam e aí botam na colmeia. Uhum. Como o mel é feito? Quando ela puxa isso ali, ela tá levando dentro do... Tipo, ela tem uma bolsa, que é só para carregar mel, o néctar, entendeu? Então ela suga, entendeu? Com a língua, daí ela transporta. Ela transporta da flor até na colmeia. Ó, ela chegando aqui, ó. Tá vendo? Então, nessa hora aqui, o mel, na verdade, está dentro dela. E ao mesmo tempo, ela está processando, que ela tem glândulas na cabeça, na boca ali, que elas soltam umas enzimas. Essas enzimas, elas fazem uma reação química com o néctar. E daí o que acontece? Nessa hora, assim, acontece uma reação química. Quem é bom de química vai conhecer. Que começa a virar açúcares. São dois principais. Na verdade, um é bastante grande, assim, que seria a frutose e glicose. A grande maioria é frutose. Ah, já sei como que explica isso. O mel é a mistura do néctar da flor com o cuspe da abelha. Na verdade, são né? enzimas que ela tem que ela mistura.
Misturou os dois, daí vira Mas essa isso mistura aí química vai isso não virar. é nojento, isso aí sabe por quê? Se você pega o néctar e só colhe o néctar, ele azeda. Ele é uma coisa que azeda. Então, aquilo lá é uma garantia que o mel vai durar anos, vamos dizer assim, né? É uma transformação que acontece, é a reação química que acontece. Daí ela leva então o néctar pra colmeia, que é essa caixinha, Isso, leva lá, né? Aqui ela tá carregando pólen. tá carregando O pólen. pólen, que é a outra fonte de alimento dela, né? Além do mel, Que ela também come o... que ela também come, né? E esse que dá força pra ela. Isso aqui é a fonte de proteína, esse aqui, né? Que é esse grãozinho aqui, Que é esse né? grãozinho aqui, ó. Exatamente, ó. Esse grãozinho aqui. Isso ela traz nas patas, não traz Traz na boca. patinha. Nas patinhas. E daí, aqui ela tá colocando dentro, depois de processado, né? Porque lá ela transporta o mel para as abelhas mais jovens. Aham. Daí ela coloca depois dentro dos favozinhos lá dentro. Tá. E aí depois vai o apicultor lá, né? E vai pegar o mel, Aham. né? Porque ele fez a casinha para ela e vai cobrar o aluguel dela. Né? O aluguel, O aluguel né? dela. Sim. Então ela tira uma parte lá, né? Daí ele vem, né? E ele começa a pegar esses quadrinhos e botar numa máquina, uma centrífuga. E aí ele vai botar no potinho para vender o mel. Que vira esse potinho aqui. E esses potinhos aqui, exatamente. E esses aqui. Eles vão fazer uma propaganda aqui. É isso aí. É isso aí. Como é que a abelha faz? A abelha, então, ela tira o néctar da flor, que é um líquido doce, adocicado. Daí nesse transporte até na colmeia, elas têm umas enzimas na cabeça, na boca, né? Umas glândulas que soltam umas enzimas. Essas enzimas, elas em contato com esse néctar, eles transformam, começa a virar um açúcar, entendeu? Então isso é uma garantia para que esse néctar não fermente, não azede e se conserve. Então essa transformação ela continua sendo feita dentro da colmeia. A abelha chega na colmeia, ela passa para as abelhas mais jovens, tá? As abelhas mais jovens, e as abelhas mais jovens elas continuam esse processo sendo feito através da boca delas, essas enzimas. E aí sim elas depositam dentro do alvéolo ali onde está o favo, vamos dizer assim, né? E daí, só para complementar, desculpa, nesse tempo ali o mel ainda não está maduro. Então o que quer dizer? Ele vai ter que ficar um tempo ali, elas abanando as asas e tal, de maneira que o mel, elas vão tirando a umidade. Assim que o mel, eles retiram essa umidade, está numa concentração entre 17% e 21% de umidade, daí nesse momento elas lacram o mel, e aí sim o mel então ele está maduro. Qual é a diferença do mel e do própolis? O mel e o própolis são coisas diferentes. O mel é um alimento e o própolis é uma proteção e também usado como material de construção. Então o mel é um alimento, o própolis ela vai tirar das plantas para proteger o ambiente contra bactérias, fungos, e também ela vai usar como material de construção para prender os favos, os quadrinhos dentro da colmeia. Essa é a finalidade. Aí ó, como é que se tira própolis. Esse aqui eu acho que estão cobrando por aí R$400 o quilo. Ó, cada placa grossa. Olha só. Ó, aqui ó. Coisa bonita. Esse é do bom. A gente pode comer o própolis? Na verdade o própolis ele é uma resina. Então a gente geralmente, eu nunca vi ninguém mastigar esse própolis, vamos dizer assim, né? E então a gente tem que usar várias maneiras de diluir, que nem fazer o café. O café a gente não come o grão do café, a gente usa a água, ferve, e aí aquele suco que sai dessa água a gente toma. Então a gente toma o café assim. E o própolis é a mesma coisa, é uma resina. Então ele é misturado com álcool de cereais, e em alguns casos fazem só com água, e aí ele fica um tempo processando, e aí sim ele vai estar apto para o consumo. Então esse suco que vai sair está contido ali a essência dos nutrientes, das propriedades, que tudo que tem o própolis. É assim que funciona. Existem diferentes tipos de mel? Sim. Os méis, assim, até pela cor, vocês podem ver, ele pode ser às vezes bem transparente. Esse ainda está escuro.
Ele pode ser transparente, ele pode ser preto de uma vez, bem escurão, né? E ele pode ser, digamos assim, quando ele cristalizar, ele vai ficar sólido, mais duro. E em alguns casos ele fica, parece uma areia grossa, uma areiona assim. Em outros casos ele fica que nem uma graxa, uma areinhazinha de praia bem fininha assim, a granulação dele. Então aqueles cristais dentro, quando ele cristaliza, então ele tem diferença de um para o outro. E também o cheiro. Tem mel que tem cheiro, tem mel que quase não tem cheiro nenhum. Entendeu? Então ele é diferente. Então se você pegar na mão no mel também, você vai ver a diferença. Então tem várias coisas, né, assim, de diferença de um para o outro. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, já vão deixando seu like aí no canal e se inscrevam no canal Diário da Pia se vocês ainda não são inscritos no canal, tá? E quem quiser uns tipos de mel bem diferentes ou difíceis de achar, tem aqui na Casa do Mel Nath.